Cristo é o refrigério pela sua presença pessoal, incorporado em seu servo, em Elias Joanã. E, portanto, aqueles que o rejeitam, a incorporação, está rejeitando a encarnação de Cristo. Isto é, aqueles que não faz o confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, está rejeitando o sacrifício de Cristo que ele fez na cruz do Calvário. Está rejeitando a Jesus Cristo, porque o mesmo Cristo que encarnou na pessoa de Jesus é o mesmo Cristo que incorporou em seu servo, em Elias Joanã. Bom dia a todos. Nesta manhã quero trazer a palavra do Senhor para todos vós. Peço que prestem atenção no que vai ser falado aqui, porque é algo que vocês nunca ouviram, né? Então vamos lá. De 2 em 2 mil anos há o renovo do Senhor. O primeiro renovo aconteceu no período de Abraão. Abraão foi tirado do meio da sua parentela para fazer o renovo. Nesse período se manifestou Cristo através de Melquisedeque. Melquisedeque representou Cristo em pessoa. Cada vez que acontece um renovo, Cristo se manifesta. No período de Abraão, Cristo se manifestou e teve ali o início do renovo, que foi quando foi imposta a circuncisão, né? Cada vez que há um renovo, né, há imposto algo, né? Então ali começou o período da circuncisão. Passando 2 mil anos depois, porque o renovo é de 2 em 2 mil anos, né? Passou 2 mil anos depois, houve mais um renovo, que foi o nascimento do Messias, quando Cristo nasceu, quando Cristo encarnou aqui na terra, né? Então, quando Cristo veio novamente, então aquele renovo anterior perdeu a sua validade. A circuncisão não valeu mais. Então entrou o batismo no lugar da circuncisão. Então agora nós estamos com mais de 2 mil anos depois, né? Então agora chegou o tempo de outro renovo. E como eu falei, cada vez que acontece um renovo, Cristo se manifesta. Então agora Cristo virá novamente para se manifestar. E o batismo agora vai o quê? Perdeu o valor. O batismo perdeu o valor. E entrou agora o confessar olhando para o céu. Agora onde nós encontramos essa profecia que Cristo virá agora novamente aqui na terra? É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, né? Em Gênesis, Jacó falou para Judá: Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu. O que significa a palavra leãozinho? Leãozinho é um título de quê? De Cristo, rei, né? Mas também tem uma outra tribo que tem uma promessa de leãozinho. E é isso que eu vou falar agora. Está lá em Deuteronômio, né? Quando Moisés falou, na bênção para os filhos de Jacó, falou: Dan é leãozinho e saltará de Bazã. Então a gente vê aqui mais uma vez a palavra leãozinho em uma outra tribo, se for na tribo de Judá. Na tribo de Dan também se refere que Dan é leãozinho. Cristo também se manifestará nessa tribo, assim como se manifestou na tribo de Judá. Nós sabemos que na Bíblia só há 2 tribos que se referem como leãozinho, a de Judá e a de Dan, como eu acabei de citar. Essas 2 tribos foi a única tribo que tiveram leões nas suas terras. Na tribo de Judá, Davi matou um leão com suas próprias mãos. Na tribo de Dan, também Sansão matou um leão com suas próprias mãos, indicando que nessas 2 tribos tem um leão. E quem é esse leão? É Cristo. Assim como Cristo encarnou na linhagem de Judá, ele incorporou na linhagem de Dan. Para que Cristo incorporou na linhagem de Dan?
para batalhar contra a besta e a sua imagem, como está em Apocalipse. O cordeiro batalhará contra a besta e a sua imagem. Então era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, nessa manhã, né? E vocês analisem essa profecia e vocês verão que Cristo se manifestou na linhagem de Dan, assim como ele se manifestou na linhagem de Judá. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus seja louvado. Deus nunca deixa o mundo sem seu representante. Como a irmã Deuselene Souza pregou para vós. No período de Abraão, Melquisedeque representou a Cristo em pessoa. Depois, Cristo encarnou na pessoa de Jesus. E agora, Cristo incorporou na pessoa do seu servo Elias Joanã para batalhar contra a besta e os 10 reis e contra a imagem da besta, o falso profeta. A batalha do Armagedon, as leis dos homens contra a santa lei de Deus. O domingo contra o santo sábado. Porém, Cristo estará na frente desta batalha. Cristo incorporado desmascarará a besta, a imagem da besta, o sinal da besta, o espiritismo, os furtivos mais rápidos do progresso do poder papal, a união da igreja com o Estado. Tudo será desmascarado por meio de solenes avisos, por meio ele bramando como um leão. E os seus filhos, tremendo, virão e se converterão ao Senhor. A última batalha, Cristo incorporado chamará um a um dos 144 mil. Como está escrito em Romanos, se a queda dos judeus fora riqueza para os gentios, o que não será a sua restauração, senão vida dentre os mortos? Paulo, em Romanos capítulo 11, está falando da restauração de Israel. E na restauração de Israel, Paulo fala que o libertador virá de Sião. O libertador é Cristo, Cristo incorporado em seu servo, o primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. Assim como Cristo encarnou na pessoa de Jesus, o primogênito da linhagem de Judá, porque a profecia estava predizendo que Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Judá subiu da presa quando Jesus ressuscitou dos mortos. Ali Judá estava subindo da prisão, porque a morte é uma prisão. A mesma bênção que Judá recebeu de leãozinho, também Dan recebe de leãozinho. É dito a Dan, Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Assim como Cristo encarnou na linhagem de Judá, porque Judá é leãozinho e também Dan é leãozinho. A incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan é para batalhar contra a besta. A espada que sai da sua boca, afiada, é o poder da palavra na pregação, desmascarando
a besta, o líder da Igreja Católica, a besta, aquele homem que vós muito chamais de Papa, ele é a besta. A palavra Papa representa Pai, e a palavra Pai representa Deus. Aquele homem, ele é a besta. O império assassino que matou mais de 100 milhões de protestantes. A instituição que mais matou gente no mundo. A Igreja Católica. Do ano 538 até o ano de 1798. Mas o mundo inteiro se uniu com a besta para promover a falsa liberdade religiosa. A besta convocou todas as igrejas para ir para o Concílio do Vaticano II, no ano 1965. E todas as igrejas foram para esse concílio. E hoje todas estão unidas, junto com a Igreja Católica, promovendo a falsa paz, a falsa liberdade religiosa. Mas tudo está sendo desmascarado, porque Cristo incorporou no meu corpo para desmascarar a besta e a sua imagem. E para chamar os seus filhos, o povo de Deus, os filhos de Deus, que se encontram em Babilônia, para sair do meio de Babilônia, para que possa escapar das 7 últimas pragas. Louvado seja Deus, Deus seja louvado. Toda honra, toda glória seja para Deus. A besta está sendo desmascarada. Amém e amém. É uma batalha. A batalha começou. E os 8 bilhões de pessoas serão advertidas. Amém e amém. Então, os irmãos e irmãs acabaram de assistir a pregação feita em Santa Luzia do Tige. Esta pregação foi dedicada ao chamado que Cristo incorporou em seu servo em Elias Joanã, mostrando a incorporação de Cristo. Irmãos, é importante que todos entendam a incorporação de Cristo, que todos creiam, porque não há salvação sem Cristo. O mesmo Cristo que encarnou na pessoa de Jesus, ele incorporou na pessoa de Elias Joanã. E, portanto, aquele que o rejeita, Cristo incorporado, está rejeitando Cristo encarnado. Cristo, ele encarnou para salvar a humanidade dos seus pecados, para salvar todos nós dos nossos pecados. E Cristo incorporou para batalhar por nós, contra a besta e a sua imagem. E, portanto, é muito importante que todos aqueles que estão com a luz em relação à mensagem do terceiro anjo, é muito importante que todos o aceitem, porque não há salvação sem Cristo. Jesus Cristo não vai salvar aqueles que o rejeitam, a sua incorporação em seu servo, em Elias Joanã, porque é ele mesmo que está incorporado. Ele está incorporado para trazer a libertação das trevas que cobrira a terra e densa escuridão aos povos. Todas as igrejas estão em trevas, o mundo está em trevas, mas Cristo incorporado tirará os seus filhos e suas filhas das fileiras do mundo e das fileiras das igrejas, das corporações religiosas, para que venham para a luz, porque Cristo é a luz. Ele, somente Ele vencerá esta batalha por nós. E Ele está incorporado. E Ele chamará um a dedo, um dos 144 mil.
Então, aqueles que ficarem nas fileiras do mundo, nas fileiras das igrejas, nas corporações religiosas, aqueles que ficarem não vão confessar que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, não se unirão com Cristo incorporado, porque assim como Cristo encarnado tirou os seus filhos e suas filhas do templo para que fosse a sua igreja fora do templo, também Cristo incorporado tirará um a um todos os seus filhos e filhas dos templos religiosos e das fileiras do mundo para ser a igreja triunfante. E então aqueles que foram fiéis na igreja militante torna-se-ão a igreja triunfante, porque os que foram fiéis se unirão com Cristo incorporado para esta batalha contra a besta e a sua imagem. E chamará também Cristo incorporado, como já falei, muitos das fileiras do mundo para ser as ovelhas dele nesses últimos dias. Então, é necessário que todos se unem com Cristo incorporado. Faça o seu confessar, levantando as mãos para cima, olhando para o céu, confessando a Deus que crê que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última grande obra de Deus aqui na terra. Então, você fazendo o seu confessar diante de Deus, então você faz parte do povo de Deus. Você faz parte do movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Assim como a igreja primitiva era fora do templo, assim também a igreja triunfante é fora dos templos. E então, você receberá, quando fazer o confessar, você receberá a início o entusiasmo santo e depois receberá o refrigério pela presença do Senhor. Por quê? Porque está escrito nas Escrituras Sagradas que a incorporação de Cristo, como aconteceu em Isaías capítulo 28 e verso 11 e verso 12. O Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, dá descanso aos que estão cansados, e este é o refrigério. Mas não quisera ouvir. Deus está mostrando na profecia de Isaías que o homem que Cristo incorporou é o homem de lábios gaguejante e de língua estranha. Está mostrando que é o refrigério. Ninguém receberá o refrigério sem fazer o confessar que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. É por isso as pessoas comentam. Ele afirma ser o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não sabe nem falar a palavra adventista. Irmãos e irmãs, a profecia está se cumprindo. É verdade que Elias Joanã é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque quem é o presidente da sua igreja é Cristo. E Cristo está incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Este cargo pertence unicamente a Cristo. É por isso que Elias Joanã é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque Cristo está incorporado em seu servo, em Elias Joanã. O refrigério pela presença do Senhor também, Pedro, em Atos capítulo 3, verso 19 a 21, ele fala também: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e assim venha tempos de refrigério pela presença do Senhor. E ele envie o Cristo, o qual já foi designado
Jesus. Irmãos, aqui não está falando da segunda volta de Jesus nas nuvens do céu. Está mostrando Cristo será enviado como foi enviado no dia 10 de junho de 2025. Foi enviado para atuar, realizar a incorporação, como aconteceu neste dia 10 de junho de 2025, Cristo foi enviado e incorporou em seu servo, em Elias Joanã, o período do tempo do refrigério. E este é o refrigério. Cristo é o refrigério pela sua presença pessoal, incorporado em seu servo, em Elias Joanã. E, portanto, aqueles que o rejeitam a incorporação, está rejeitando a encarnação de Cristo. Isto é, aqueles que não faz o confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, está rejeitando o sacrifício de Cristo que ele fez na cruz do Calvário. Está rejeitando a Jesus Cristo, porque o mesmo Cristo que encarnou na pessoa de Jesus é o mesmo Cristo que incorporou em seu servo, em Elias Joanã. E, portanto, os que rejeitam a incorporação, rejeita a encarnação. Por quê? Porque Jesus Cristo não os salvará. Jesus Cristo não vai salvar as pessoas que rejeitam a incorporação de Cristo em seu servo, em Elias Joanã. Jesus Cristo não vai salvar aqueles que o rejeitam, a sua segunda pessoa. Pois nós vemos claramente nas Escrituras Sagradas, Cristo na humanidade, não só na linhagem de Judá, mas também na linhagem de Dan. Pois se diz de Judá é leãozinho, como também se diz de Dan é leãozinho. E, portanto, nós vemos também nas profecias, no simbolismo, nós vemos também na realidade, nós vemos, irmãos e irmãs, somente 2 tribos tinham leão nas suas terras. Somente 2 tribos tinham linhagem, como tem linhagem. Somente 2 tribos têm linhagem em Israel. Somente 2. A de Judá e a de Dan. Nós vemos Davi, da linhagem de Judá, matou leão com suas mãos. Mas Ellen White fala que Davi não foi o leão, e sim Jesus. Por quê? Porque Cristo encarnou na pessoa de Jesus. Jesus Cristo é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Davi foi o simbolismo. Assim também, Sansão matou leão com suas mãos. Da linhagem de Dan, como está escrito em Juízes, capítulo 13, mostrando o pai de Sansão, da linhagem de Dan. E Sansão, seu filho primogênito de Manoá, da linhagem de Dan. Então, Sansão matou o leão com suas mãos, mas ele não foi o leão. O leão é Cristo. Então, ele não foi o leão. O leão é Cristo incorporado em Elias Joanã. É o leão da tribo de Dan. Assim como Cristo encarnado foi o leão e é o leão da tribo de Judá, assim também Cristo incorporado é o leão da tribo de Dan. Então, somente 2 tribos messiânicas existe, somente Judá e Dan. Em Judá, Cristo encarnou, em Dan, Cristo incorporou. Então, para ter a salvação, é necessário aceitar Cristo na humanidade. Aqueles que aceitam Cristo na humanidade, na linhagem de Judá, também aceitará Cristo na humanidade, na linhagem de Dan. E, portanto, na linhagem de Judá, Cristo, ele foi o sacrifício
para a humanidade. E na linhagem de Dan, Cristo batalhará contra a besta e a sua imagem para a humanidade, para vencer a besta e o falso profeta. E então, na encarnação, Cristo chamou 12 discípulos. Na incorporação, ele não só chamará 12 discípulos, mas chamará 12.000 de cada tribo de Israel. Então, dá o total 144.000 discípulos, porque na encarnação ainda havia muitos anos, e como também o mundo era pequeno, então a evangelização bastava somente 12 discípulos. Agora, a evangelização, o mundo está muito grande e também tem pouco tempo. Então agora, a evangelização é necessário 144.000 líderes para chamar a grande multidão de todas as nações, tribo, língua e povo para a salvação eterna. Então, meu amigo e minha amiga, você que está dentro dos templos, você que está nas fileiras do mundo, as trevas cobriram os templos, as igrejas e o mundo, mas Cristo incorporado é a luz para desmascarar todos os enganos que a besta e o falso profeta cobriram a terra, como um Satanás. Ele fez isso com as igrejas, enganou o mundo e as igrejas, mas Cristo incorporado bramará como o leão em viva voz, trazendo a salvação para todos os que aceitarem o ministério de Cristo incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Então, muito obrigado e que Deus os abençoe. E aqueles que o aceitar Cristo terá a salvação, e aqueles que o rejeitarem não terá a salvação, porque se perderão dentro dos templos e não terão a salvação eterna, pois o movimento de Cristo incorporado, o movimento dele é fora do templo, assim como quando ele estava encarnado, o movimento dele foi fora do templo. Então que Deus nos abençoe. Amém e amém. Lágrimas e divertirão os ímpios do seu perigo, em tripudiar sobre a lei divina. Com indizível tristeza se humilharão perante o Senhor em penitência. Os ímpios zombarão de sua tristeza e ridicularizarão seus solenes apelos. Mas a angústia e humilhação do povo de Deus é uma segura evidência de que estão reconquistando a força e a nobreza de caráter perdidos em consequência do pecado. Do fim, o povo de Deus suspirará e chorará por causa das abominações que se fazem na terra. É porque se estão achegando mais a Cristo, porque seus olhos estão fixos em sua perfeita pureza, que discernem assim claramente a excessiva malignidade do pecado. Mansidão e humildade são condições de sucesso e vitória, uma coroa de glória espera os que se dobram aos pés da cruz. É porque se estão achegando mais a Cristo, porque seus olhos estão fixos em sua perfeita pureza,
que discernem assim claramente a excessiva malignidade do pecado. Mansidão e humildade são condições de sucesso e vitória. Uma coroa de glória espera os que se dobram aos pés da cruz.